Ich bin der fröhliche Meister der Folter und komm mit großem Gepolter. Ich kenne viele Maschinen und kann sie alle bedienen. Die Menschen haben Respekt vor mir, der Schenke bekomme ich als erster mal Bier. Reden tut's mal keiner mit mir. Oh, das ist mir doch ganz egal, zu reden beginnen sie alle unter Folterqual. Olá, sou o Denis Univelte com temas de liberalismo de direita. E o tema de hoje é respondendo a e-mail de uma inscrita que mora em Israel. Estou ficando internacional. E ela pergunta: Vanderlei, quem que manda no Brasil? É a AGU? É o MP? É o STF? E que história é essa de impeachment no Gilmar Mendes? E quem pediu esse impeachment? E a Gleisi Hoffmann? Por que não segue os mesmos passos do Lula e é denunciada? Bom, vamos responder por partes, né? Em relação aos órgãos, podemos dizer o seguinte, que a AGU significa Advocacia Geral da União, e ela faz parte do Executivo, ela não é judiciário, e eles são os advogados do Executivo. O advogado geral da União é aquele que defende a União nas ações em que ela se faz presente. E a AGU tem seus braços nos estados, e nos estados eles se chamam procuradores do Estado. Então os procuradores do Estado defendem o Estado nas ações que o Estado participa. Já o Ministério Público também se divide em estadual e federal, mas não há hierarquia. Os federais não mandam no estadual e nem vice-versa. No Estado, o Ministério Público Estadual é composto pelos promotores de justiça. São aqueles que acusam os réus dos crimes. E já o Ministério Público Federal é composto pelos procuradores da República, que são aqueles que fizeram o PowerPoint do Lula. Mas eles fizeram o PowerPoint do Lula porque o Lula está incorrendo em crimes federais. Se o Lula tivesse matado alguém que é um crime comum, ele estaria incorrendo num crime estadual. E aí não seria o procurador da República, seria um promotor de justiça. Simples assim. E o Ministério Público, ele é um órgão do Judiciário. E o Supremo Tribunal Federal, o que ele é? Ele é um órgão, né, julgador. Ele é um tribunal. E os tribunais, como todos os tribunais do país, eles são inertes. Eles têm que ser provocados para que eles deem um feedback, que seria a sentença. Então, para que ele seja provocado, quem que vai ter que provocar? Os procuradores da República, né? O advogado geral da União. Alguém vai ter que provocar, os advogados, alguém vai ter que provocar para que ele dê uma sentença. Então, embora a sentença dele é uma ordem, ele não pode fazer sozinho. Não pode sentar lá os 11 ministros, que aliás são 8 indicados pelo PT e só 3 que não são indicados pelo PT. Não pode então os 11 sentarem lá e falar: hoje nós vamos ver isso aqui e eles mesmos lá julgarem. Não. Alguém tem que pedir para que eles analisem. Aí eles analisam. Então, na verdade, ninguém manda. Porque também, quando o Ministério Público, se de repente ele pede alguma coisa, o Judiciário pode negar, como pode dar também. Então, às vezes um ganha, às vezes o outro ganha. Então, na verdade, ninguém manda até certo ponto. Nós vamos ver isso logo em seguida. Vamos falar agora, então, da questão... mas impeachment de Gilmar Mendes, que história é essa? É que o impeachment... A lei do impeachment, que é a 1079 de 50, ela coloca no seu rol de possíveis impedidos o presidente, ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, governadores e secretários dos estados. Então são vários que podem sofrer o impeachment. A gente sempre pensa no presidente, né? Mas são vários. E o que ocorreu? Ocorreu que o Gilmar Mendes estava incomodando, né?
que ele é o de direita ali, ele começou a dar entrevistas, né, ele começou a aparecer, e aí alguns juristas, aliás, muito famosos, entraram com pedido. Qualquer cidadão pode entrar com pedido de impeachment. Eu mesmo posso aqui pegar punho aqui, escrever e pedir. Só que não passa, né? Porque precisa ter fundamento legal. É muito difícil, né, passar o impeachment. Além do que, tem que ter a vontade política. Porque o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal cai na mão do presidente do Senado, que no caso é Renan Calheiros. Então, quem pediu aqui, que você me perguntou também, foram os juristas Celso Antônio Bandeira de Mello, Fábio Conder Comparato, Sérgio Cérvulo da Cunha, Álvaro Augusto Ribeiro da Costa, além dos ativistas Eni Raimundo Moreira e o deputado e ex-presidente do PSB, Roberto Amaral. Então foram esses que pediram o impeachment do senhor Gilmar Mendes. E eles queriam que o Gilmar Mendes fosse colocado no seguinte artigo 39, inciso 2, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Ou seja, estavam dizendo, ele é do PSDB, ele é de direita, ele não está sendo isento. Outro aqui, o quarto, ser patente, o terceiro, exercer atividade político-partidária. Também estavam dizendo que ele estava lá, né, se colocando como adversário, como de um partido de direita. E por fim, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Por que isso? Porque ele andou também em vários programas de entrevista, né, falando mal do STF. Então, todo mundo estava louco para tirar o Gilmar. Mas, o Renan Calheiros resolveu que não vai aceitar, não aceitou, aliás, já o pedido de impeachment do Gilmar Mendes. Então isso aí já está findo. Não há mais o que falar sobre o assunto. Quanto a Gleisi e o Lula, tem uma grande diferença hoje, né? O Lula antes ele tinha foro privilegiado. Então só quem podia pedir, né, denunciá-lo era o Procurador-Geral da República, no caso Janot. Hoje não precisa mais. Você vê lá, os procuradores lá de Curitiba pediram. Porque para ele está fácil. Agora ele é um cidadão comum. Então qualquer procurador pode pedir. Agora, no caso da Gleisi, ela já tem foro privilegiado. Então ela tem que esperar o Janot pedir. E o Janot está cheio de gente ali, né, na fila também, que está enrolado em Petrolão e em outros crimes. Então, eu acho que vai demorar um pouco para ele oferecer essa denúncia da Gleisi. Esperamos que seja logo, né? Mas... E só para terminar aqui em relação a quem manda mais, no final, quem está mandando mais hoje no país é o STF, que é a juristocracia. Por quê? Porque o STF está recebendo pedidos que não são da seara deles, que eles tinham que denegar na hora, né? Negar e dizer, não, isso aqui não é da nossa alçada, porque isso aqui é legislativo, por exemplo, e jogar para lá. Não, eles estão decidindo. Então eles estão decidindo, às vezes, projetos de lei que estão lá correndo nas casas legislativas, que estão lá na CCJ, em outras comissões, e eles simplesmente caneteiam. Por exemplo, o PL 122 pede, entre outras coisas, homofobia, né, o crime de homofobia. Mas eles também entraram no judiciário pedindo que se equiparasse ao racismo que está na Constituição. Se daqui a alguns dias o Supremo resolve dizer que realmente é equiparado, perdeu, né, completamente a validade a questão do pedido da lei. E aí o Legislativo perdeu tempo e dinheiro fazendo aquilo lá avançar. Então eles estão mandando mesmo. Veja no impeachment. No impeachment já tinha lei, já tinha regra, estava tudo certo. Mas não, eles pediam tudo para o Judiciário. O Judiciário chegava a níveis de detalhes ridículos de quem que ia votar, se ia começar do norte para o sul, do sul para o norte, do centro para as extremidades, coisa que já estava no regimento.
coisa que já foi votado no Collor, não precisava, agora não, coloca lá e eles decidem. Então eles estão mandando no país. Realmente o judiciário está mandando no país. Então quem manda hoje no país, respondendo a sua pergunta, é o STF. Eles é que mandam. E eles mandam com maioria petista, com 8-3. Então nenhuma pauta que seja contra o PT não passa. A não ser agora que o PT está em crise, mas não passava. Então é isso, quem manda é o STF. E o resto aí eu acho que eu respondi mais ou menos a sua pergunta. Qualquer coisa me mande um e-mail aí. E um grande abraço a todos e tchau, tchau!